Fala galera, chegando aqui para trazer aí a reação da Jovem Pan Esportes, do pilhado aí. E ontem teve o jogo, né, do Flamengo e Grêmio, e teve um pênalti aí contestado por muitos jornalistas em cima aí contra o Flamengo, né? Foi pênalti aí para o Grêmio, um pênalti muito contestado. Vamos trazer a reação aí do pilhado, que ficou chateado aí com esse pênalti aí que deram para o Grêmio, que deu o empate aí. O goleiro do Grêmio bateu e empatou aí com o Flamengo. Então terminou 1 a 1. Vamos trazer a reação. Vou deixar aí o link na descrição como crédito do Jovem Pan Esportes. O pilhado aí falando sobre esse pênalti dado aí para o Grêmio, dizendo ele que não foi pênalti aí em cima do Ayrton Lucas. Pegou na mão do Ayrton Lucas e o juiz deu pênalti. Beleza? Bora lá reagir. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação, deixa o seu like. Bora que bom. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, segue a gente aí, trazemos conteúdo todo dia. Beleza? Bora lá. Minas Gerais, um árbitro horroroso, um árbitro patético e que, de novo, é destaque negativo no futebol brasileiro. Pode falar o que quiser, apilhado clubista, o pênalti que esse senhor inventou no Maracanã, com mais de 65 mil pessoas, que fez o Grêmio empatar com o Flamengo sem ter criado uma chance sequer de gol, é inacreditável. Esse senhor inventou um pênalti no Maracanã. Esse senhor é árbitro FIFA? Sim. Esse senhor? Pronto. Para melhorar ainda mais o meu argumento, a CBF é um lixo. Isso aqui todo mundo já sabe. Os árbitros FIFA, eles não sabem a regra do futebol. O cara é árbitro FIFA e não sabe a regra do futebol. O que tem que acontecer? E não venha falar que eu sou clubista. Porque eu tive a mesma opinião no pênalti no jogo Bahia e Fluminense. Eu tive a mesma opinião no Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo, que foram lances até piores do que o lance de hoje. E não foram marcados os pênaltis. Cadê o critério dessa arbitragem fajuta do lixo da CBF? Cadê? Eu só pergunto isso, porque se o VAR chamou no jogo Bahia e Fluminense e o pênalti, o árbitro voltou atrás e não marcou, se não foi marcado o pênalti do Marlon Freitas no jogo Vasco e Botafogo, não pode ser marcado esse pênalti no jogo de hoje. O Grêmio empatou com o Flamengo sem criar uma chance sequer de gol. E sabe por quê? Por causa de Paulo César Zanovelli. E o pior de tudo, esse cara não vai ser punido. Esse cara na próxima rodada vai estar pitando de novo. Olha isso, gente. Olha o lance. Quando que isso é pênalti? Eu vou ensinar a regra pro Zanovelli, tá? Eu vou ensinar a regra pro Zanovelli, pra esse árbitro horroroso. Eu posso ter minha opinião. Gente, qual é a regra? Botamos o lance. Pode voltar pra mim, porque eu quero ensinar um árbitro FIFA a regra do futebol. Ele não sabe a regra do futebol. Isso é claro. O VAR é pior ainda, né? Pra ser VAR dele, deve ser um árbitro muito ruim. É Hilbert. Hilbert aqui. Hilbert Estevão. Hilbert Estevão, o que quer que seja. Hilbert Estevão da Silva. Da Silva. O VAR também não sabe a regra. Aí eu quero saber se o tal do Saúde, sei lá qual é o nome dele, se ele vai fazer alguma coisa. Porque, vamos lá, Pilhadinho vai ensinar regra do futebol pro Paulo César Zanovelli, árbitro FIFA. E também pro grande Hilbert Estevão, sei lá o quê. Porque se é VAR do Zanovelli, meu amigo, o que é ele para arbitragem? Então vamos lá. Bem simples, a regra do futebol, a regra da FIFA. Vamos lá. Mão dentro da área. Quando que é pênalti? A mão dentro da área é pênalti. Primeiro,
quando é intencional. Então vamos lá. Paulo César Zanovelli e Hilbert Estevão. Foi intencional? Eu só quero saber isso. Foi intencional? Já que eles não me escutam, tomara que não me escutem, porque eles vão ter um choque de realidade. Fábio Piperno, foi intencional? Não. Bruno Prado, foi intencional? Não foi. Flávio Prado, que tá chegando já já, ele que me ensinou a regra, também vai me responder. Aí a segunda regra para pênalti, mão ser pênalti. Movimento antinatural. Paulo César Zanovelli, foi movimento antinatural essa desgraça de pênalti que você inventou? Vamos lá. Fábio Piperno, foi movimento antinatural? Não achei. Bruno Prado, foi movimento antinatural? Não foi. Flávio Prado, foi movimento antinatural? Eu não posso ser desonesto. Eu tava fazendo o jogo do Santos, não vi, eu tava fazendo o jogo do Santos. Bota pro Flávio Prado. Tá aí que aí a gente já... Bota pro Flávio Prado, que ele vai me dizer que eu tô perguntando pro Zanovelli, o nome dele é esse. Zanovelli, árbitro FIFA que não sabe regra de futebol, tá? Bota o lance pro Flávio Prado dar a opinião dele, se foi intencional e se foi antinatural. A gente tem o lance? Aí, ó. Aí. Olha o pênalti que ele inventou no Maracanã. O Grêmio não teve uma chance de gol. Olha isso. Olha isso. Nossa, que absurdo. Foi intencional? Não foi nada, pô. Foi movimento antinatural? Ah, ele tá correndo com o braço aberto, a bola bate... É essa a desgraça de arbitragem da CBF. E aí, o torcedor do Flamengo, o torcedor de todos os clubes, sempre falo isso, pra não falar que é clubismo. Que tem um bando de idiota que vai falar que é clubismo. O torcedor, eu não posso aqui julgar, eu não posso dizer que tem sacanagem, eu não posso dizer que tem esquema, se eu não tenho prova de nada. Agora, o torcedor de um time que viu isso que aconteceu hoje no Maracanã, que viu o seu time que briga pela liderança contra o Palmeiras e contra o Cruzeiro, ter um pênalti desse marcado, o torcedor ele pode desconfiar do que ele quiser. Ele tem o direito de desconfiar do que ele quiser. Porque um pênalti desse, eu sei que tem torcedor que não sabe da regra. Tem torcedor que acha que se o braço estiver aberto, se a bola bater, é pênalti. Não é. E a gente sempre fala isso aqui. E não só em jogo do Flamengo. Não mesmo. A gente falou no jogo Vasco e Botafogo. A gente falou no jogo Fluminense e Bahia, Bahia e Fluminense. A gente sempre fala. Não foi... Agora, o árbitro FIFA achar que isso é pênalti, Paulo César Zanovelli deu um ponto pro Grêmio e tirou 2 pontos do Flamengo. E aí o torcedor, meu amigo, pense o que você quiser. O meu pensamento é o seguinte, ele é ruim, ele é fraco, ele nunca poderia ser árbitro FIFA, ele só é árbitro FIFA porque é no Brasil. Porque é um bando de árbitro ruim, um menos ruim, um péssimo. Ele vai acabar sendo árbitro FIFA. Flamengo prejudicado no Maracanã. Flamengo perde 2 pontos na disputa pelo título brasileiro por causa de Paulo César Zanovelli e Hilbert Estevão. O Hilbert Estevão, tadinho, ele não dá pra considerar muito. Se ele é o VAR do Zanovelli, não dá pra considerar muito. Agora, Flávio Prado, pelo amor de Deus, pra não falarem que é só clubismo, apilhado clubista. Flávio, você já falou aqui várias vezes. Você fez curso de arbitragem. Eu não fiz, mas eu sei mais que o Zanovelli. Ô Flávio, isso é um escândalo. O Grêmio não teve uma chance de perigo no jogo, pô. Isso é um escândalo. É prejudicar muito um clube que tá brigando pelo título brasileiro. Você prejudica o futebol, né, Pilhado? Porque isso aí mexe com tudo, mexe com... Poxa, é tão básico isso, né? A pergunta básica é, por que é que o cara faria isso? Por que o cara bater? Pode tirar a tarja, meu garoto. Aí bate. Pode tirar a tarja. Vamos botar nossa opinião aqui. Pênalti escandaloso pro Grêmio. Pode botar entre aspas. Pode botar pilhado. Não é perguntar
se foi pênalti do Ayrton Lucas contra o Grêmio. Exato. Foi nada. Não foi pênalti. Nada. A gente não tá perguntando nada. Sei. A gente tá afirmando. pênalti, Não foi. Seja pênalti, Foi um pode ser escândalo o pênalti marcado pro Grêmio. Tá falando Vamos que trocar não foi, essa taxa, porque aqui eu não fico fazendo muretinha, não. Árbitro fraco, que é árbitro FIFA. Fala, Então, aí você tem que levar uma série de fatores. Caramba, por que ele faria esse pênalti? Por quê? A arbitragem. De alegre, eu vou fazer um pênalti. jeito. Mas bateu no braço dele, cara. Quando falou bateu, acabou. Você tem que levar a mão, ter intenção de fazer. Quando bateu, acabou. Não foi nada. Isso não mudou na regra. O que mudou a regra? O cara malandramente dá uma levantadazinha pra fazer de conta que... Aí você amplia. Só, mas nada. O resto é tudo igual, como sempre foi. Intenção, movimento antinatural. Aliás, o antinatural veio depois, né? Com essa história de levantar a mão, da malandragem e tal. Não foi. O jogador vem correndo. Normalmente ele tem que mexer a mão para correr, né? Não tem como fazer diferente. E a bola vai, bate no braço dele e segue a vida. Não tem o menor sentido isso. Aqui no Brasil eles realmente criaram uma nova regra. Por isso que a arbitragem do Brasil não é respeitada. Por isso que o VAR é considerado um saco de lixo, né? Eles levaram o VAR da Venezuela num campeonato recente e não levaram do Brasil. Porque não dá, né? Não tem a menor condição. Não só o VAR, Fábio. Não, o árbitro também, claro. É que o árbitro marca esse pênalti ali no jogo, gente. Claro. Ele não sabe a regra. Isso é que me assusta mais. Que a gente fala da regra nos programas. Em todos os programas a gente fala da regra. O cara não sabe a regra. É movimento antinatural e é proposital. Nenhum dos dois. E aí a galera, claro que vai falar que foi clubismo, e eu adoro, pode zoar, pode falar. Agora, tem que deixar isso claro, ô Fábio Piperno. Você é Palmeiras. Você tá brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro com o Flamengo, como torcedor. Você vai falar que isso foi pênalti, Piperno? Claro que não foi. Mas existe um negócio que eu sempre chamo aqui de... o pênalti brasileiro, né? O pênalti brasileiro é isso aí. É o pênalti à vampeta, né? Enfim, o Vamp que fala, bateu a bola na mão na área, eu marco, é pênalti, na calma e tal, não sei o quê. Mas não teve nada de pênalti aí, né? Agora, eu separo muito o papel do árbitro e o papel do VAR. Como eu estava acompanhando outro jogo, eu nem vi qual foi a atitude do pessoal do VAR. E pouco me importa, porque a marcação final, por mais que o VAR tenha sugerido que o árbitro pudesse rever o lance e tal, a marcação final, a responsabilidade é do árbitro. E, repito, não sei qual foi o nível de interferência do VAR, mas a responsabilidade é do árbitro. Mesmo que o VAR tenha feito tudo errado, chamado ele para ver e tal, quem decidiu mandar a bola para cal foi o árbitro, não foi o cara do VAR. E mesmo que o cara do VAR tivesse sugerido para ele que teria sido pênalti, o árbitro é a Corte Suprema do jogo. Ele tem autonomia para falar, discordo de vocês, foi ou não foi. Então, 100% da responsabilidade do árbitro. Nem me interessa o que o cara do VAR fez ou deixou de fazer nesse lance. Porque a marcação foi errada por culpa exclusiva do senhor árbitro. Não. Foi Calma. Foi exclusivamente o Zanovelli é horroroso, já falei isso aqui, é um árbitro fraco, é um árbitro ruim, é um árbitro FIFA, o que beira até o inacreditável. Agora, o VAR que vê um lance desse. Se nós estamos aqui indignados de um árbitro FIFA não saber a regra do futebol, um VAR que vê um lance desse e não aperta o botãozinho lá e fala, Zanovelli, eu ainda perguntaria, eu falaria, Zanovelli, você sabe a regra do futebol? Ou não? Não é função do VAR. Mas, Piperno, o VAR tá lá pra chamar o cara se tiver um erro. Ele tem que falar, como aconteceu no jogo Bahia e Fluminense. Sim. Foi chamado e falou, não, é pênalti. Vem aqui ver. O cara foi ver e não marcou o pênalti. Ele tem a visão limpa do lance. Aí. O pênalti foi marcado porque o árbitro é ruim. Não é o problema do cara do VAR. É o árbitro que tomou a decisão. O Daronco no jogo no meio do... E veja, já cansei de criticar o Daronco aqui 1 milhão de vezes. Mas o Daronco estava pertinho, a bola bateu no bar do rapaz e ele mandou seguir o jogo. Não marcou nada. Tava correto.
correta a marcação dele. Assim, nem sei o que foi que o cara do VAR disse ou deixou de dizer. O árbitro tem que tomar decisões. O árbitro não tem que ficar o tempo todo refém ou então aguardando o chamado do VAR para ter a segunda chance. Ele viu, ele interpretou, segue o jogo com a interpretação dele. Ué, se ele é ruim, ele que arque com a ruindade dele. Aliás, não sei se o Flávio viu, ontem na Premier League também teve um pênalti em favor do Chelsea. É outro pênalti brasileiro. Parece que nós estamos exportando isso aí. Então, sabe, não adianta a gente querer dividir responsabilidade toda hora. É 1000% responsabilidade do árbitro ruim. E o que mais me deixa indignado, ô Bruno Prado, é num jogo que o Grêmio não fez nada. Literalmente, o árbitro tirou a vitória do Flamengo. Literalmente. O Flamengo jogou sozinho no primeiro tempo, perdeu 2 chances claras de gol. Uma numa baita defesa do Volpi e a outra o zagueiro tirou ali praticamente em cima da linha. No segundo tempo, só deu o Flamengo. Volpi fez mais uma grande defesa, Flamengo teve mais chances, Flamengo fez o gol e o Grêmio nada. A gente não fala de uma defesa do Rossi para vir um árbitro e dar a vitória e dar um empate assim pro Grêmio. O pênalti foi decisivo pro jogo e um erro, né? Para mim, um erro claro de arbitragem. O Ayrton Lucas estava numa posição natural, correndo, não teve a intenção de colocar a mão na bola, um erro grave que até me parecia que tinha melhorado essa questão aqui no Brasil, pelos jogos da Copa do Brasil no meio de semana. Alguns jogos do Brasileiro também pararam de marcar tantos pênaltis assim, mas volta a marcar nesse jogo, não foi absolutamente nada, um lance totalmente acidental e o Flamengo foi prejudicado. O Flamengo perde 2 pontos num jogo em que mereceu ganhar, mas foi prejudicado. Não tem nenhuma justificativa para marcar esse pênalti, totalmente sem intenção e posição natural do corpo. É isso, é um árbitro que não entende a regra. É um árbitro que não sabe a regra, gente. Isso é constrangedor. A gente está falando de uma situação, é claro que os torcedores rivais vão tirar sarro, vão falar que foi pênalti claro, mas é importante até o torcedor saber a regra do futebol. É importante o torcedor saber. A mão não é quando o braço está aberto. Não é. Braço aberto, bateu, é mão. Não. A mão é pênalti quando tem intenção. Não teve intenção. E quando tem um movimento antinatural. Não teve um movimento antinatural. Ou seja, tiraram 2 pontos do Flamengo. Na cara dura. Porque o Flamengo não foi ameaçado um momento sequer. Mas o Flamengo tinha que ter feito mais gols, pilhado. Tudo bem. Poderia. Perdeu chances do Flamengo. Pecou em finalização mais uma vez. Sim. Mas não marcar um pênalti como esse. E outra, né? Num momento que o Flamengo se distanciaria ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro, tá? Seria muito justa a vitória do Flamengo, tirando o lado decisivo do Paulo César Zanovelli. E aí, tirando todo um brilho de uma campanha do Flamengo, Flamengo nos últimos 9 jogos tinha 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Seriam 10 jogos com 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota do Flamengo no Brasileiro depois do Mundial. E esse cara foi capaz de tirar esse baita aproveitamento do Flamengo. E aí, galera, o que vocês acharam? Quem viu aí o jogo, quem viu o pênalti, quem achou que era pênalti ou não, deixe seus comentários aí. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, beleza? Segue a gente aí, vamos trazer reações aqui todos os dias, beleza? Tchau, obrigado, até mais.